Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as alergias alimentares e as doenças autoimunes, tá? Você conhece alguém que tem alguma doença autoimune? Você sabe quais são as principais doenças autoimunes? Pois bem, as doenças autoimunes têm crescido assustadoramente em todo o mundo, né? Principalmente nos países mais desenvolvidos, né? Várias estatísticas têm mostrado exatamente isso, que as doenças autoimunes, né, são chamadas também de doenças modernas, como também a obesidade e o diabetes, tá? Então, pessoal, qual é a relação das alergias alimentares com as doenças autoimunes, tá? Então, antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês que eu resumi os problemas alimentares em alergias alimentares. Porém, quando se fala em alimentação, os problemas que a gente pode ter não é apenas alergia. Então, eu resumi para não estar citando os três, assim, a nomenclatura dos três, tá? Três tipos de problemas relacionados à alimentação. Eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. Nós temos alergia alimentar, nós temos intolerância alimentar e nós temos também sensibilidade alimentar, ok? Então, alergia alimentar é um termo genérico, porém pode ser também específico. Vou explicar para você entender. Alergia alimentar é um problema relacionado com uma resposta do seu sistema imunológico, tá? Então, por exemplo, se você tem uma alergia a camarão, se você tem alergia a ovo, se você tem alergia a algum tipo de alimento, quando você come aquele alimento, imediatamente o seu corpo, o seu sistema imunológico vai responder àquelas substâncias que você ingeriu, tá? E aí você pode ter um edema de glote, que é o fechamento das suas vias aéreas aqui inferiores, tá? E aí o risco de vida é muito grande, tá? Você já deve ter visto alguém que comeu determinado alimento e a boca começou a inchar, a formigar, o rosto começou a inchar, a língua também, e dentre outros sintomas dos mais adversos possíveis. Até porque a alergia é uma das áreas mais complexas da medicina, tá? Ou seja, quando envolve o sistema imunológico, pessoal, é algo muito complexo, tá? Então essa é a alergia alimentar, tá? Nós temos a intolerância alimentar, que é quando o seu corpo não possui determinadas enzimas para digerir determinadas proteínas ou açúcares, por exemplo, de algum alimento. Por exemplo, nós temos a intolerância à lactose, que é o indivíduo que não tem uma enzima necessária para quebrar o açúcar do leite, que no caso é a lactose, tá? E por falar nisso, os asiáticos, a maioria deles não produzem essa enzima lactase, por isso que eles não produzem a enzima que digere a lactose, ok? Então eles não usam leite. Você vai pegar um chinês, por exemplo, ele não usa leite. E a maioria dos adultos, de forma geral, também vai perdendo a capacidade de digerir o leite, o açúcar do leite, que no caso aqui é a lactose, que é um carboidrato disacarídeo. Mas não vamos entrar nos detalhes aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei da alergia, falei agora, citei da intolerância, dei o exemplo da intolerância à lactose, mas tem inúmeras outras intolerâncias. Dentre as principais intolerâncias está a intolerância ao glúten, que poucas pessoas sabem, mas a maioria são intolerantes, ok? E vou explicar por quê, calma aí. Deixa eu citar o terceiro problema relacionado à alimentação, que é a sensibilidade alimentar. Essa sensibilidade alimentar, pessoal, é algo mais difícil de você descobrir. Por quê? Porque geralmente você come algo numa segunda-feira, por exemplo, e o sintoma só vai aparecer na quarta-feira ou até na quinta, porque a sensibilidade alimentar é um problema tardio, ou seja, os sintomas podem aparecer até 72 horas depois que você comeu aquele alimento. Por exemplo, você pode comer um pão hoje e você pode sentir daqui a 3 dias enxaqueca. E aí você de forma nenhuma vai associar o pão que você comeu a essa enxaqueca. Você vai dizer,
Rapaz, eu não comi aquilo que eu já como todo dia. Então você tem dificuldade em descobrir quais alimentos lhe fazem mal, entendeu? Então essa sensibilidade alimentar é muito complicada e você precisa fazer alguns passos para descobrir quais alimentos você é sensível, tá? Então vamos lá. Qual a relação dessas alergias? Vou usar o termo alergia, tá? Para abranger tanto alergia como intolerância como sensibilidade alimentar, ok? Para não estar citando cada uma. Então, as alergias alimentares, pessoal, elas têm uma contribuição muito grande nas doenças autoimunes. Segundo a doutora Amy Myers, que é uma especialista nas doenças autoimunes, como também o Dr. Tom O'Brien, que é outro especialista nas doenças autoimunes, eles vão falar exatamente isso, que as pessoas que desenvolvem algum problema autoimune, incluindo lúpus, incluindo doença celíaca, incluindo tiroidite de Hashimoto, qualquer doença autoimune, até mesmo a esclerose múltipla, e a gente pode citar aquelas doenças, aqueles problemas que estão relacionados com as doenças autoimunes. Dentre eles, a gente pode citar a fibromialgia, tá? Que é um distúrbio relacionado com a autoimunidade, as doenças autoimunes. A gente pode citar também a síndrome da perna inquieta, aquela pessoa que não para, fica balançando a perna, e dentre outros problemas que às vezes a gente acha que é normal, quando na verdade não é, entendeu? São sinais que seu corpo está dando. E se você não fizer algo a respeito, vai arrebentar no seu elo mais fraco, tá bom? Então, qual é a relação das alergias alimentares com a autoimunidade, tá? Vamos lá, estamos aqui para aprender juntos, beleza? Então, vamos lá. Uma pessoa que tem uma doença celíaca, quando ele come glúten, na maioria dos casos, ele vai sentir algo mais rápido. Mas se você pegar uma pessoa que tem uma intolerância ao glúten, ou sensibilidade ao glúten, que é uma sensibilidade ao glúten não celíaca, os sintomas vão ser mais tardios, tá? E os sintomas podem ser sintomas intestinais, gastrointestinais, ou pode ser sintomas como problemas de pele, feridas, psoríase, dermatite, eczema e etc. Por aí vai. Pode ser espinhas, acredite se quiser. As pessoas que têm espinhas, todas elas têm problema com grãos. E olhe que aqui eu não citei apenas o glúten, eu estou falando grãos em geral, ok? Tem estudos mostrando o que eu estou falando, eu não sonhei, ok? Não é uma informação solta, vazia, é algo científico, entendeu? E isso a mídia não mostra, ninguém vai falar porque não dá ibope para ninguém, né? Então vamos lá. Quando você consome alimentos inflamatórios, você desperta e alimenta a inflamação. O que é inflamação, Wellington? Vamos lá. Quando você corta o seu dedo e ali o seu dedo incha, ele fica vermelho e fica quente e latejando. O que é isso? É uma inflamação aguda. É uma inflamação que é rápida, forte e imediata, mas ela vai passar logo. Ou seja, é algo agudo, tá? É algo que está concentrado de forma aguda. Agora, o grande problema da alimentação e as doenças autoimunes e qualquer doença é a inflamação crônica. É quando a inflamação continua. E é isso que acontece conosco direto, entendeu? Por quê? Por conta da nossa alimentação, por conta das toxinas. As toxinas aqui a gente pode citar toxinas ambientais, como mofo, fungos e etc. E as toxinas industriais, tá? Que são aquelas que estão nas nossas roupas, estão nos produtos de higiene e por aí vai. Por onde a gente for, a gente tem toxina. Infelizmente, essa é a verdade, tá? E às vezes a gente não sabe por que a gente está tão doente. A gente está tão doente porque nós estamos intoxicados, nós estamos tão doentes porque nós estamos comendo aquilo que não era para a gente comer, entendeu? Eu sempre cito aqui no canal que o pão que nós comemos hoje, as pessoas comem hoje, não é o pão que Jesus comia. Ué, como assim? Não é. Ele passou por um processo aí que ele foi modificado 400 vezes mais, entendeu? Quando você come o glúten ele chega no seu intestino e ele cola, literalmente, tá? E aí ele vai ativar uma parte do seu intestino que vai fazer com que ele abra. E quando ele abre é chamado as células intestinais, que são células epiteliais, tá?
São como se fossem escovas. Para que servem essas escovas? Essas escovas servem para absorver aquilo que você come, entendeu? E aí você vai entender nesse vídeo que tão importante quanto comer é absorver. O que adianta você comer muito e não absorver nada? E é isso que acontece com a gente, porque a gente coloca para dentro, mas nosso sistema digestório lá dentro está todo arrebentado. A começar pela boca, que a gente não mastiga direito, e aí vem o estômago não está ácido, o estômago tem que estar ácido, e aí as pessoas estão tomando aquele omeprazol da vida, né, que é o inibidor de bomba de prótons, né, e aí seu estômago ele começa a ficar alcalino, e seu estômago não pode ficar alcalino. Quando ele fica alcalino, aí começa a série de problemas, entendeu? Então, as pessoas que têm gastrite, por exemplo, elas começam a tomar o omeprazol achando que vai melhorar, sendo que a maioria das gastrites são causadas por outro problema. Então, o omeprazol, ele piora o problema. Então, esse vídeo não dá para mim falar sobre isso, que é muito detalhe, tá? Então, voltando aqui, as alergias alimentares, elas contribuem para as doenças autoimunes da seguinte forma. Quando você come um alimento que não é compatível com você, não dá certo, eu vou logo avisando para vocês, tem alimentos que não dá certo para ninguém, ok? E dentre eles é o glúten, leite e açúcar. Glúten por conta das proteínas de alto peso molecular que ele tem, e a principal é a gliadina. Não precisa guardar esses nomes, é só você aprender o básico, ok? Se você já tem alguma doença autoimune, se você conhece alguém que tem, era bom você se preocupar, porque doença autoimune é assim, quanto mais elas avançam, mais doença autoimune aparece, e aí a gente vai aumentando o aspecto até que nosso corpo não aguenta mais, tá? Então eu estou dizendo isso para lhe alertar, lhe acordar. Então o glúten, tá? E o glúten está presente em tudo, tá? Ninguém digere glúten, ok? Tem estudos comprovando o que eu estou falando. Se você me pedir, eu lhe mostro, tá? Porque tem gente aí falando coisas que não tem comprovação científica e enche a boca para falar, né? Então, o segundo alimento é o leite. Por que o leite? Primeiro que não é a lactose o problema do leite. A lactose é um problema para quem tem intolerância à lactose. O problema do leite não é a lactose, o maior problema. O maior problema do leite é a caseína. O que é caseína? É uma proteína altamente inflamatória, tá? Então, quando você ingere o leite, você vai gerar mais inflamação dentro do seu intestino, dentro do seu corpo em geral. Você pode perceber que as pessoas que não param de ingerir leite, elas nunca melhoram da sinusite, da rinite, de tudo que tem ite. Porque ite significa inflamação, tá? Tendinite, rinite, sinusite, apendicite, tudo que termina em ite é inflamação, é infecção, tá? É um termo médico. Então, quem consome leite está inflamado, tá? Tá todo arrebentado. Pode perceber as pessoas que têm espinhas e etc. E açúcar por quê? Porque açúcar aumenta a insulina, aumenta o nível de açúcar no sangue, tá? Açúcar aumenta e alimenta as bactérias ruins que nós temos no intestino, causando desbiose. O açúcar, eu poderia passar o resto da vida citando por que você não deve comer açúcar, tá? Então eu estou citando só os pontos mais importantes aqui, tá, pessoal? De açúcar, você tem que aprender a identificar açúcar, porque hoje em dia a indústria usa as coisas tão disfarçadas, né, que ela pega o glúten, ela pega o leite, ela pega o açúcar e ela bota outros nomes. Aí as pessoas leigas, não entendem do assunto, acham que aquilo é um ingrediente diferente, quando na verdade é glúten, é leite, é açúcar. Por exemplo, um dos nomes que eles dão para o açúcar é maltose, né? Um nome, dentre outros, que eles criam, né, para de fato manipular as pessoas. E as pessoas estão doentes aí. A indústria não está preocupada com a saúde de ninguém, tá? Por isso que os médicos de verdade, nutricionistas e pessoas que estão preocupados com a saúde das pessoas, eles se matam, se rasgam, desgastam o psicológico para ajudar as pessoas, e elas muitas vezes não querem ficar bem. Elas preferem ficar doentes. Essa é a grande realidade, tá? Então, pessoal, quando você come esses alimentos, você aumenta a inflamação. Vou citar outros exemplos aqui para você entender. Eu não vou demorar mais para o vídeo não ficar muito longo, tá?
existe um problema chamado mimetismo molecular. Esqueça o nome, até porque se você não estuda da área da saúde, não precisa guardar esse nome. É só para você entender. O que é isso, Hélio? Traduza. Mimetismo molecular é o seguinte: quando você come glúten, e aí você lembra que eu falei que o glúten ele faz com que essas escovas, que são as células do intestino, elas se abrem. Quando essas células se abrem, começa a entrar para o seu sangue vários tipos de toxinas. E começa a entrar tudo para o seu sangue. Começa a entrar bactérias, começa a entrar LPs, que são cadáveres de bactérias, começa a entrar tudo que você pensar. Começa a entrar proteína mal digerida e olha o que acontece. Entra uma proteína do glúten no seu sangue. Sabe o que acontece? Seu corpo, que é tão inteligente, ele cria um anticorpo para aquela proteína, por exemplo, a proteína do glúten. Só que você tem uma proteína na tireoide que é parecida com a proteína do glúten. Sabe o que acontece? Seu corpo agora não vai só atacar o glúten, ele vai atacar também sua tireoide. Por quê? Porque a sequência de aminoácidos do glúten é parecida com a sequência de aminoácidos da sua tireoide. E aí você desenvolve uma tireoidite de Hashimoto, entendeu? Que é uma doença autoimune no qual o nosso corpo desenvolve anticorpos contra a nossa própria tireoide. Como também a doença de Graves, que causa hipertireoidismo e por aí vai, entendeu? Então esse mimetismo molecular, que é quando o nosso corpo acaba atacando os próprios tecidos, porque tem proteínas, tem substâncias que são parecidas com as que nós temos em nosso corpo. Isso é um grande problema, entendeu? Que aí ele vai atacar seu fígado, ele vai atacar medula óssea, ele vai atacar pele, entendeu? Por conta disso, do mimetismo molecular. Então seu corpo, coitado, nosso corpo está tão sobrecarregado com alimentos ruins, com toxinas, com uma série de outras coisas, pessoal. E aí depois a gente vem se perguntar por que nós estamos tão doentes. É brincadeira, né? Só para a gente lembrar aqui, quando a gente cozinha numa panela de alumínio, nós ingerimos alumínio, entendeu? Alumínio é um metal pesado, tá? Assim como outros metais pesados, como chumbo, mercúrio, e eles intoxicam o nosso corpo, entende? Por isso que um dos passos para a gente começar a melhorar a saúde é desintoxicar. E não é com suco verde apenas que vai resolver o problema. E o processo de desintoxicação é um processo complexo, entendeu? Então, há uma relação muito grande das doenças autoimunes com alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares. Muito grande, pessoal, tá? E vou alertar para vocês aqui, tem muitos alimentos que a gente considera saudável que pode estar arrebentando com a sua saúde. Eu estou falando agora, não estou falando nem do glúten. Então, pessoal, é necessário você passar por um profissional que entenda do assunto, que possa fazer um tratamento de reinocular, de ver os alimentos que estão lhe fazendo mal. E aí tem todo um passo a passo para você seguir, entendeu? Para ter melhoras, para ter resultado. Tá? Mas tudo isso é a longo prazo, né? Dr. Laí Ribeiro, ele disse que as doenças, as doenças mesmo, as doenças elas chegam a cavalo e voltam a pé. Por quê? Elas chegam rápido agora para ir embora. E é verdade, não é? Porque há vários fatores que contribuem para a gente desenvolver problemas de saúde, tá? Há muita coisa que eu poderia falar aqui para vocês, mas são muitas informações para um único vídeo, tá? Então fiquem espertos que os alimentos estão relacionados com as doenças autoimunes. As pessoas que têm doenças autoimunes, elas são muito alérgicas e têm hipersensibilidades a muita coisa e por aí vai, tá? Então, espero que esse vídeo possa trazer um pouco de luz a vocês que têm doença autoimune. Espero que esse conteúdo seja útil para vocês, tá? Acredito que a maioria de vocês deve ter muita dificuldade. Não sei quais são os seus sintomas, quais são as suas doenças autoimunes. E quem tem sabe que é debilitante, desgastante e viver se tornou às vezes até difícil, né? Mas vamos em frente, pessoal. Vamos viver um dia de cada vez e buscar aprender cada vez mais o que estiver ao nosso alcance. E não, se você tem doença autoimune, não dependa apenas de corticoides, tá? Que vão suprimir seu sistema imunológico
e você vai estar aberto a inúmeras outras doenças, como vírus, bactérias e o próprio câncer, tá? Então vamos pensar sobre isso. Talvez seja muita informação nova para vocês, mas vamos com calma, mastigue, pense, deixe aqui nos comentários suas dúvidas, que aqui eu, assim que possível, eu responderei. E não esqueça de mandar esse vídeo para seus amigos, familiares, seus parentes, ajude o canal, apoie o canal Nutrição e Fé, ok? Deixe o seu like se eu gostei, se você achou interessante esse conteúdo. E não esqueça de compartilhar, tá? Isso, para terminar, eu convido você para fazer mentoria comigo, se você desejar, tá bom? Então vamos em frente, pessoal, até a próxima e vamos em frente, não desistam. Se tiver algum guerreiro aí que luta contra o lúpus, que são chamados de lúpus Ariô, mas todo mundo que luta contra alguma doença crônica é um guerreiro, né? Que de fato não é fácil. Um abraço, pessoal, até a próxima.